O elevador subia lentamente no velho edifício do centro de Braga. Teresa segurava o filho com força, como se aquele pequeno gesto pudesse protegê-los do mundo inteiro. Ela não esperava nada daquele dia. Apenas mais um contrato. Mais uma luta silenciosa. Até que as portas se abriram. Ali dentro estava o homem que a abandonara 3 anos antes. Bem vestido, confiante, a sorrir para uma vida que nunca foi dela. E nos braços de Teresa, um menino de 2 anos olhou para ele, com os mesmos olhos. O ar ficou pesado. O passado voltou sem pedir licença. E um segredo, guardado com dor e dignidade, ficou a 1 segundo de explodir. Teresa não gritou, não acusou. Apenas entrou no elevador e mudou o destino de todos ali dentro. Subscreva o canal agora, deixe um comentário a dizer de que cidade nos acompanha e continue a assistir. Porque o que acontece a seguir vai pôr à prova o significado de família, coragem e justiça. As portas do elevador fecharam-se com um som seco, antigo. Teresa sentiu o coração bater-lhe nos ouvidos, mas manteve o rosto sereno. Aprendera, ao longo dos últimos anos, que a calma podia ser uma armadura. Afonso mexia-se nos seus braços, curioso com o espaço estreito, com as luzes fracas, com os rostos desconhecidos. Foi então que aconteceu. Luiz Carvalho deixou de falar. O sorriso confiante desapareceu-lhe do rosto, como se alguém tivesse apagado uma lâmpada. Ele não olhava para Teresa. Olhava para a criança. Primeiro, foi um franzir leve de sobrancelhas. Depois, os olhos arregalaram-se, quase imperceptivelmente. E por fim, aquele silêncio pesado. O silêncio de quem reconhece algo que tentou esquecer. O cabelo escuro, indisciplinado. A forma do queixo. Sobretudo, os olhos. Os mesmos olhos que ele via no espelho todas as manhãs. Teresa percebeu tudo naquele instante. Não precisou de palavras. Não precisou de acusações. O passado tinha acabado de o alcançar. Afonso esticou a mão pequena e tocou no colar simples de Teresa, balbuciando algo incompreensível. O som inocente ecoou no elevador como um golpe. Luiz engoliu em seco. Marta Nogueira, ao seu lado, percebeu a mudança no ar. Olhou para Luiz, depois para Teresa, depois para a criança. "Está tudo bem?" Perguntou num tom estudado, profissional. Luiz não respondeu de imediato. Os olhos dele continuavam presos ao menino, como se estivesse a tentar resolver uma equação impossível. Teresa ajustou o casaco do filho com um gesto lento. Não fugiu ao olhar, mas também não o procurou. Ela não devia explicações. Já tinha pago caro pelo silêncio. O elevador avançava piso após piso. Cada segundo parecia um teste à dignidade de todos ali dentro. "Ele é..." Luiz começou, mas a frase morreu-lhe na garganta. Teresa sentiu o peso daquele quase. Durante 3 anos, imaginara aquele momento de 1000 formas diferentes. Com raiva, com lágrimas, com palavras duras. Nada disso veio. Apenas um cansaço antigo. "Chama-se Afonso", disse ela, finalmente. A voz firme, sem emoção exagerada. "Tem 2 anos, nada mais. Mas foi o suficiente." Luiz empalideceu. Fez contas rápidas, involuntárias. O tempo, a distância, o dia em que partira sem olhar para trás. A verdade encaixava demasiado bem. Marta percebeu. O corpo dela ficou rígido, o olhar calculador. "Luiz", murmurou, num aviso disfarçado. Mas já era tarde. Afonso virou-se para Teresa e chamou, claro como cristal. "Mãe." A palavra caiu no elevador como uma sentença. Luiz fechou os olhos por 1 segundo. Quando os abriu, havia algo novo ali. Não era alegria. Não era arrependimento pleno. Era choque e medo. O medo de um homem que percebe que não controla tudo. As portas abriram-se no rés do chão. Teresa deu um passo em frente. Depois outro, sem pressa, sem correr. Antes de sair,
Virou ligeiramente a cabeça. Bom dia, disse, por educação. Apenas isso. E saiu. No átrio do edifício, o barulho voltou. Pessoas, vozes, passos, a vida a continuar. Mas atrás dela, no elevador parado, ficou um homem incapaz de se mexer. Luiz sentia o peito apertado. Tudo o que construíra, a carreira, os planos, o casamento anunciado, parecia subitamente frágil. Marta tocou-lhe no braço. Luiz, vamos chegar atrasados, disse controlada. Mas havia tensão na voz. Ele assentiu mecanicamente. Saiu do elevador, mas não tirou os olhos das costas de Teresa. Viu-a atravessar o átrio com o filho nos braços. Viu a forma segura como caminhava. Não era a mulher que ele deixara. Era alguém mais forte, mais inteira. E naquele instante, Luiz percebeu algo que o gelou por dentro. Aquele menino não era apenas um segredo. Era uma decisão. E mais cedo ou mais tarde, essa decisão exigiria um preço. Teresa caminhava pelo átrio quando ouviu passos apressados atrás de si. Não precisou de se virar para saber quem era. Teresa, espera. A voz de Luiz vinha diferente, sem a segurança de há minutos, sem o tom de quem está habituado a mandar. Ela parou junto à porta de vidro, sentindo o peso do corpo cansado e o calor do filho encostado ao peito. Afonso brincava com o fecho do casaco dela, alheio ao que estava prestes a acontecer. Teresa virou-se devagar. O que queres, Luiz? A pergunta foi simples, sem acusação, sem dramatismo. Isso desconcertou-o mais do que qualquer grito. Luiz passou a mão pelo rosto. O homem elegante do elevador parecia agora deslocado naquele espaço comum. Precisamos de falar, disse ele. A sós. Teresa respirou fundo. Durante anos, imaginara aquele pedido. Agora, só lhe trazia cansaço. Não há nada para falar, respondeu. O que tinha de ser dito, já passou. Luiz olhou para Afonso. O menino olhou de volta, curioso, sem medo. Havia algo cruel naquela inocência. Ele é meu filho, não é? Perguntou finalmente. Teresa não desviou o olhar. Sim, uma palavra, curta, definitiva. Luiz fechou os olhos por um instante. Quando voltou a abri-los, havia umidade ali. Por que não me disseste? Teresa sentiu o peso da pergunta. Não como culpa, mas como memória. Porque foste tu que partiste, respondeu com calma. Foste tu que disseste que não havia espaço para distrações. Para a família? Para atrasos na tua vida. Luiz tentou interromper. Eu estava a construir um futuro, completou ela. Sim, lembro-me bem. Fez uma pausa curta. Eu também construí o meu. Ele engoliu em seco. Eu liguei, disse num fio de voz. Durante semanas. Teresa assentiu. Bloqueei o número, confirmou. Precisava de silêncio para sobreviver. Estava grávida, sozinha, doente de medo. Luiz deu um passo em frente. Devias ter me deixado tentar. Teresa ergueu ligeiramente a mão. Não, Luiz. Devias ter lutado antes, quando ainda havia 2, não quando já havia 3. O silêncio instalou-se entre eles. Pesado. Antigo. Afonso mexeu-se nos braços dela e soltou um pequeno som. Luiz estendeu a mão instintivamente, mas conteve-se a meio do gesto. Posso? Começou ele. Posso conhecê-lo? Teresa apertou o filho contra si. Conhecer não é aparecer um dia e desaparecer no outro, disse. Ele não é um erro para corrigires, é uma vida inteira. Luiz baixou a cabeça. Eu não sou o mesmo homem. Todos dizem isso, respondeu ela. Mas nem todos provam. Ele respirou fundo. Estou comprometido, admitiu. Não vou mentir-te. Teresa assentiu. Eu sei, via contigo. Mas isso não muda o que sinto. Ela soltou um sorriso breve, sem alegria. Os sentimentos não chegam, Luiz. Nunca chegaram.
Luiz passou a mão pelos cabelos, nervoso. Então, o que queres que eu faça? Teresa pensou por um momento. Não respondeu de imediato. Nada, disse por fim. Eu não te pedi nada, não te procurei, não te escrevi. O Afonso tem uma vida estável, uma casa, uma rotina, amor. Luiz levantou o olhar magoado. Estás a afastar-me. Estou a proteger o meu filho, corrigiu ela. Se quiseres fazer parte da vida dele, não será por impulso nem por culpa. Será por escolha. E escolhas têm consequências. Ele assentiu lentamente. Dá-me tempo. Teresa respirou fundo. O tempo não é meu para dar, disse com firmeza. Pertence a ele. Afonso bocejou, cansado. Teresa sentiu o peso do dia a cair-lhe nos ombros. Tenho de ir, disse ela. Luiz deu um passo atrás, abrindo caminho. Teresa, chamou uma última vez. Eu não sabia que era possível sentir isto. De repente, ela parou por um segundo. Eu sabia, respondeu sem se virar. Sou eu que vivo com isso todos os dias. E saiu. Luiz ficou ali, parado, vendo-os afastar-se. Percebeu então que aquela conversa não lhe trouxera alívio. Trouxera uma verdade mais dura. Ele não tinha perdido apenas uma mulher. Tinha perdido anos. E agora, qualquer passo em frente custaria muito mais do que ele imaginara. Teresa saiu do edifício com passos firmes, mas por dentro sentia-se vazia. Não era raiva. Era o desgaste de quem já chorou tudo o que havia para chorar. Anos antes, Afonso adormeceu-lhe ao colo enquanto atravessava a praça. O peso do corpo pequeno trazia-lhe uma calma estranha. Era por ele. Sempre tinha sido. Naquela noite, Teresa quase não dormiu. As palavras de Luiz repetiam-se na sua cabeça, não como esperança, mas como ruído. Dá-me tempo. Durante 3 anos ela vivera sem esse luxo. Na manhã seguinte, enquanto preparava o pequeno almoço, o telemóvel vibrou. Número desconhecido. Ela hesitou. Depois atendeu. Teresa, sou eu. A voz de Luiz vinha mais baixa, menos ensaiada. Não é um bom momento, respondeu ela, sem dureza. Eu sei, mas precisava de falar. Só ouvir-te mais uma vez. Teresa encostou-se à bancada da cozinha. O cheiro do café quente misturava-se com o de pão torrado. Diz, concedeu por fim. Houve um silêncio curto do outro lado. Pensei no que disseste, no Afonso. Em tudo o que perdi sem saber que estava a perder, começou ele. Não quero aparecer e desaparecer. Não quero ser uma sombra. Teresa fechou os olhos por um segundo. Então não sejas. Quero ir a Braga, disse ele. Quero passar um dia convosco, sem promessas grandes, sem explicações públicas. Um dia, para te mostrar que não estou a falar por impulso. A proposta caiu pesada. Um dia não cria um pai, respondeu Teresa. Nem apaga o passado. Eu sei, disse ele rapidamente. Mas pode ser um começo, ou a prova de que não consigo. Teresa pensou no filho, na rotina construída com cuidado, no risco de abrir uma porta que talvez nunca mais conseguisse fechar. Há condições, disse com firmeza. Diz-me. Primeiro, isto não é sobre nós, é sobre o Afonso. Se em algum momento eu sentir que isto é para aliviar a tua culpa, acaba ali. Entendido. Segundo, não há segredos nem jogos. A tua vida é a tua responsabilidade. A mulher com quem estás, os compromissos que tens, não entram na minha casa. Luiz respirou fundo. Eu aceito. Teresa fez uma pausa mais longa. E terceiro, continuou. Se entrares na vida dele, não sais quando ficar difícil. Não quando o trabalho apertar. Não quando a imagem pública ficar desconfortável. Do outro lado, o silêncio prolongou-se. Isso assusta-te? Perguntou ela. Sim, admitiu Luiz. Mas mais me assusta não tentar. Teresa abriu a janela. O ar fresco da manhã entrou. Um dia, disse ela finalmente. Amanhã, aqui. Mais do que isso, não prometo.
Luiz soltou o ar que parecia estar a prender há minutos. Obrigado. Não agradeças, respondeu Teresa. Ainda não fizemos nada. Desligou. O resto do dia passou devagar. Teresa arrumou a casa sem necessidade. Mudou o filho de roupa 2 vezes. Repreendeu-se por cada pensamento que soava à expectativa. Naquela noite, sentou-se ao lado da cama de Afonso enquanto ele dormia. Vou proteger-te, murmurou. Mesmo que isso signifique dizer não outra vez. No dia seguinte, às 9 em ponto, a campainha tocou. Teresa sentiu o coração acelerar, contra a própria vontade. Abriu a porta. Luiz estava ali, sem fato, sem pose. Um casaco simples, o cabelo desalinhado. Parecia humano. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu Teresa, abrindo espaço para ele entrar. Afonso observava da sala, sentado no tapete, a brincar com um caminhão de madeira. Olhou para o estranho. Depois sorriu. Luiz parou, como se aquele sorriso lhe tivesse roubado o fôlego. Posso sentar-me? Perguntou, quase num sussurro. Teresa assentiu. Durante alguns segundos, ninguém falou. Apenas o som do brinquedo no chão. Teresa percebeu então algo com uma clareza dolorosa. A proposta de Luiz não era o verdadeiro risco. O verdadeiro risco era permitir-se acreditar que talvez, desta vez, alguém pudesse ficar. E essa possibilidade era mais assustadora do que qualquer abandono. O dia avançou num silêncio estranho, pesado. Luiz permanecera ali mais tempo do que Teresa imaginara. Sem grandes gestos, sem promessas. Limitara-se a observar Afonso brincar no tapete, a responder quando o menino lhe oferecia um brinquedo, a sorrir com cuidado, como quem pisa um chão que ainda não conhece. Quando Luiz se despediu, não houve abraços. Apenas um aceno contido e um até logo, que soou a pergunta. Teresa fechou a porta e apoiou a testa na madeira. Sentia-se exausta. Não fisicamente, mas num lugar mais fundo, onde as decisões deixam marcas. Na manhã seguinte, o telemóvel tocou enquanto ela preparava o lanche do filho. Número privado. Estou a falar com a senhora Teresa Lopes? Perguntou uma voz feminina, firme, educada. Sou eu. Chamo-me Marta Nogueira. Acredito que nos tenhamos visto ontem, de forma breve. Teresa ficou imóvel por um segundo. Depois respondeu. Sim, lembro-me. Precisava de falar consigo, continuou Marta. Com calma, sem mal-entendidos. Posso passar aí? Teresa olhou para Afonso, sentado na cadeira alta, a bater com a colher na mesa. Não, respondeu. Se tem algo a dizer, diga agora. Houve uma pausa curta, controlada. Compreendo. Então serei direta, disse Marta. O que aconteceu ontem não foi apenas um reencontro pessoal. Está a criar instabilidade numa situação que envolve muitas pessoas. Teresa sentiu o peito apertar. Está a falar de quê exatamente? De negócios, de compromissos assumidos, de reputações, respondeu Marta. O Luiz está prestes a dar um passo importante na vida profissional. E na pessoal. Um passo que não pode ser contaminado por surpresas. Teresa respirou fundo. O meu filho não é uma surpresa. É uma pessoa. Claro, disse Marta, num tom que parecia compreender tudo e nada ao mesmo tempo. Mas pessoas também geram consequências. E eu estou aqui para evitar danos desnecessários. Para si, sobretudo. Teresa pousou a faca lentamente na bancada. Não pedi a sua proteção. Não, concordou Marta. Mas talvez precise dela. Seguiu-se um silêncio tenso. Sei que gere um pequeno negócio artesanal, continuou Marta. Sei também que tem um empréstimo em curso e contratos que dependem de prazos apertados. Um atraso, uma quebra de confiança, e tudo pode ruir. As palavras entraram como lâminas.
Investigou-me, disse Teresa, sem surpresa. Preparei-me, corrigiu Marta. E venho com uma proposta simples. Teresa fechou os olhos por um instante. Não estou interessada. Ainda não ouviu, insistiu Marta. Uma compensação financeira justa. O suficiente para recomeçar noutro lugar. Sem conflitos, sem exposição. O Luiz seguirá a vida dele. O seu filho terá segurança. Todos ganham. Todos? Teresa soltou um riso curto, sem humor. Não. Todos menos o meu filho. As crianças adaptam-se, respondeu Marta, fria. Crescem melhor quando não são usadas como âncoras emocionais. Teresa sentiu algo endurecer dentro de si. A senhora não conhece o meu filho, disse com voz firme. E não conhece a mim. Não sou uma variável que se elimina com dinheiro. Pense com pragmatismo, insistiu Marta. A vida não é um conto moral. É feita de escolhas estratégicas. A minha escolha foi feita há 2 anos, respondeu Teresa. Quando fiquei sozinha. Quando carreguei este filho nos braços sem ajuda. Não vendi a minha dignidade nessa altura. Não vou vendê-la agora. Do outro lado da linha, a respiração de Marta tornou-se mais curta. Está a recusar uma solução pacífica, disse ela. Isso pode trazer consequências. Ameaças? Perguntou Teresa. Calma. Avisos, corrigiu Marta. O mundo não é gentil com quem insiste em complicar o que podia ser simples. Teresa olhou para Afonso, que sorria com a boca suja de iogurte. A única coisa simples aqui, disse. É isto. Não vou desaparecer. Não vou aceitar dinheiro. E não vou ensinar o meu filho a fugir quando alguém poderoso estala os dedos. Houve silêncio. Longo. Gélido. Muito bem, respondeu Marta por fim. Então teremos de lidar com isto de outra forma. A chamada terminou. Teresa pousou o telemóvel na mesa. As mãos tremiam-lhe ligeiramente. Ela sabia o que aquele tom significava. Não era o fim. Era o começo de uma pressão mais subtil, mais perigosa. Afonso estendeu os braços. Mãe, disse com a voz clara. Teresa pegou nele ao colo e sentiu o peso quente, real do filho. Estou aqui, murmurou. E vou continuar aqui. Mas no fundo do peito, uma certeza instalava-se com força. A partir daquele momento, não era apenas o passado que a perseguia. Era o poder. Os dias seguintes confirmaram o que Teresa já pressentia. Aquela chamada não fora um aviso vazio. Fora o início de um cerco. Na segunda-feira, recebeu um e-mail do banco a pedir documentação adicional. Nada de anormal à primeira vista. Na terça, o fornecedor de barro ligou a dizer que teria de rever prazos e preços. Na quarta, um cliente antigo adiou uma encomenda até nova indicação. Pequenas coisas, todas educadas, todas corretas, mas juntas, sufocantes. Teresa trabalhava mais horas, dormia menos. Afonso continuava a sorrir, a aprender palavras novas, a pedir colo nos momentos certos. Era ele que a mantinha de pé. Na quinta-feira à tarde, a carta chegou. Envelope oficial, tom impessoal. Solicitação de avaliação das condições de guarda. Assinatura de um gabinete jurídico de Lisboa. Teresa sentou-se à mesa da cozinha, a carta aberta à frente. Não era uma acusação direta. Era pior, uma dúvida lançada. Ambiente potencialmente instável. Pressões profissionais. Exposição a conflitos adultos. Afonso brincava no chão, empurrando um caminhão de madeira. Não, murmurou Teresa. Isto não. O telemóvel tocou logo a seguir. Luiz. Ela hesitou. Depois atendeu. Recebi a carta, disse ela antes que ele falasse. Houve silêncio do outro lado. Eu também, respondeu Luiz por fim. A Marta ultrapassou todos os limites. Não, corrigiu Teresa. Ela está exatamente onde sempre esteve. Tu é que estás agora no meio. Luiz suspirou. Teresa,
Eu não fazia ideia que isto chegaria a este ponto. Sabias? Disse ela, com calma cansada. Só não quiseste ver. Ele engoliu em seco. O que queres que eu faça? Teresa fechou os olhos por um instante. Quero que escolhas, disse. Não amanhã. Não quando te der jeito. Agora. Luiz ficou em silêncio. Estou comprometido com ela, disse finalmente. Há contratos, investidores, pessoas que dependem de mim. E há um filho teu, respondeu Teresa, que depende de mim todos os dias. A frase caiu pesada. Se eu romper com tudo, posso perder a empresa, disse ele. Posso perder quase tudo o que construí. Eu sei, respondeu Teresa. Eu perdi tudo quando ficaste e reconstruí. Luiz respirou fundo. Achas que isto é justo? Não, respondeu ela. Mas a justiça não tem sido gentil comigo, nem contigo. A diferença é que eu não fugi. Do outro lado da linha, ouviu-se o som distante do trânsito. Se eu ficar, disse Luiz com voz baixa, isto vai escalar. A Marta não vai parar. Já escalou, disse Teresa. A diferença é se vais continuar a fingir que isto não te diz respeito. Luiz ficou em silêncio durante longos segundos. Dá-me um dia, pediu. Um dia para falar com advogados, para perceber até onde isto pode ir. Um dia, concedeu Teresa. Mas escuta bem, se a próxima carta chegar, se alguém tentar afastar o meu filho de mim outra vez, eu corto todo o contato. Não discuto. Não explico. Protejo. Entendo, disse ele. Mas Teresa sabia. Entender não era o mesmo que agir. Nessa noite, Teresa quase não dormiu. Ficou sentada ao lado da cama de Afonso, a observar a respiração tranquila do filho. Não te vou perder, murmurou. Nunca. Na manhã seguinte, o telefone tocou cedo. Luiz. Falei com os advogados, disse ele, sem rodeios. Se continuar com a Marta, isto não vai parar. Ela tem meios, influência, tempo. Teresa manteve-se em silêncio. Se romper, continuou ele, perco apoio financeiro, contratos, a imagem pública. Vai doer. Muito. Mas acaba, disse Teresa. Sim, respondeu ele. Acaba. Houve uma pausa curta. E então? Perguntou ela. Luiz respirou fundo. Então eu escolho o meu filho, disse com a voz firme pela primeira vez. Não por culpa, não por medo, por escolha. Teresa sentiu algo soltar-se dentro do peito. Não alegria, não alívio total, mas verdade. Isso tem um preço, avisou ela. Eu sei, respondeu ele. E estou disposto a pagá-lo. Teresa olhou para Afonso, agora acordado, a esfregar os olhos. Então prepara-te, disse. Porque o que vem a seguir não será limpo, nem fácil. Nunca foi, respondeu Luiz. A chamada terminou. Teresa pousou o telefone e pegou no filho ao colo. O cerco não tinha acabado, mas pela primeira vez, ela não estava sozinha dentro dele. E isso mudava tudo. A decisão de Luiz não trouxe paz imediata, trouxe movimento. E o movimento, quando envolve poder, nunca é silencioso. Na manhã seguinte, Teresa acordou com 3 chamadas não atendidas e um e-mail marcado como urgente. O assunto era simples, quase inocente. Revisão extraordinária de contratos. Ela leu devagar, uma linha de cada vez, o coração a bater-lhe nos ouvidos. O principal cliente do ateliê suspendera as encomendas até clarificação de riscos. O banco solicitava nova avaliação da viabilidade do negócio. E no fim, uma frase que parecia escrita para magoar. Estas medidas não representam qualquer juízo de valor pessoal. Teresa fechou o portátil. Já aprendera a reconhecer a linguagem da pressão educada. Luiz chegou pouco depois, sem avisar, sem escolta. Trazia o rosto cansado e um envelope na mão. Recebi isto, disse, estendendo-lhe os papéis.
Era uma notificação formal. A Marta dera o passo seguinte: pedido de mediação judicial. Contestação indireta da estabilidade familiar. Tudo redigido com palavras neutras e frias. Ela quer ganhar tempo, disse Teresa. Cansar-nos. Fazer-nos ceder. Luiz assentiu. Eu sabia que seria assim, respondeu. Mas não pensei que fosse tão rápido. Afonso apareceu à porta da sala, ainda de pijama, a esfregar os olhos. Ao ver Luiz, sorriu. Luiz ajoelhou-se sem pensar. Abriu os braços. O menino correu para ele. Teresa observou a cena com um nó no peito. Aquilo era real demais para ser ignorado. Tens de entender uma coisa, disse ela, quando Luiz voltou a levantar-se. Se isto continuar, ela vai tentar mais. Pode envolver assistentes sociais. Pode levantar dúvidas onde não existem. Luiz passou a mão pelo rosto. Eu vou enfrentar isso, respondeu. Mas não quero que sejas tu a pagar o preço. Já estou a pagar, disse Teresa. A diferença é que antes eu pagava só... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, и они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что
это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, ты заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть она будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет
во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? Ну, 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,